Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Raul dos Santos Neto. Quais os impactos do contexto político internacional nas relações comerciais entre Brasil e Portugal? Como o Ceará está inserido na pauta econômica entre os dois países? Vamos falar sobre o passo a passo de intercâmbio econômico entre as nações irmãs. Ainda os planos do novo presidente para a atual gestão. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Raul dos Santos Neto é economista pós-graduado em finanças. O convidado atuou na iniciativa privada. Raul dos Santos é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, o IBEF. Empresário, o entrevistado assumiu recentemente a presidência da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. E é com Raul dos Santos Neto que converso no programa de hoje. Presidente, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Para mim é uma honra também estar aqui, debatendo aqui com os ouvintes da TV Otimista, que acho que temos uma pauta aí bem interessante para conversar. Muito bem. Até porque, como a gente falava aqui fora do programa, são questões políticas que interferem nas questões econômicas e vice-versa, né? O mundo está cada vez mais difícil de entender, mais complicado, mais desafiador, mas cá aqui estamos nós tentando dar essa parcelinha de contribuição nesse contexto, né? E começando, já que a gente está falando da Câmara Brasil-Portugal, eu queria, por gentileza, para os não iniciados no assunto, o que é e para que serve, como funciona a Câmara Brasil-Portugal, especificamente aqui no estado do Ceará, presidente? Bom, a Câmara Brasil-Portugal, ela existe aqui no Ceará desde há 23 anos, né? Nós completamos 23 anos agora em junho. Existem 18 câmaras portuguesas aqui no Brasil. A mais antiga é a do Rio de Janeiro, que tem mais de 100 anos. Depois a de São Paulo. A do Ceará, apesar de ter 23 anos, está sempre brigando ali entre as 3 ou 4 câmaras mais ativas. A Câmara ela é uma instituição sem fins lucrativos. Aqui no Ceará nós temos aproximadamente 120 associados, geralmente são pessoas jurídicas, que têm algum laço com Portugal ou que têm alguma intenção de ter o laço com Portugal. Então, geralmente são empresas pequenas e médias, porque as grandes empresas elas conseguem ter a ponte direta para fazer negócio fora, mas as pequenas e médias empresas, a Câmara consegue fazer realmente a diferença. A Câmara funciona como um ambiente de conhecimento, um ambiente de network qualificado. Nós temos muito acesso a instituições em Portugal e aqui também. E o papel da Câmara é ajudar os associados a transitar bem entre Portugal e o Ceará e Ceará e Portugal. Tanto é que é uma Câmara, como a gente chama, bilateral. Ela não é uma Câmara só para fazer negócio, para levar cearenses para Portugal. Ela também serve para trazer portugueses aqui para o estado do Ceará. Entendi. Quando se fala em Portugal, a gente já coloca ali nós brasileiros como a porta de entrada da Europa, né? Que vem passando por transformações políticas, né? De uma maneira mais geral, presidente, a gente tem aí um avanço da centro-direita, da direita, em algumas democracias ali do Ocidente, né? Da Europa Ocidental. Como que isso impacta, se impacta, o ambiente de negócios do Brasil com Portugal? Bom, eu acho que é muito importante a gente falar o seguinte. Portugal é uma nação que tem 10 milhões e meio de habitantes e está inserida na União Europeia, que tem aproximadamente quase 600 milhões de habitantes. Portugal é um país pequeno, é um país de economia, eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que é importante dizer, é um país de economia relativamente frágil, porque ela é muito dependente da Europa, é muito dependente de recursos da União Europeia. Tanto é que Portugal foi um dos países que mais se beneficiou ao entrar na zona do euro. É bem verdade que Portugal fez o dever de casa, porque
procurou aplicar os recursos que recebeu em infraestrutura, né? Então, Portugal hoje é bem servido de portos, é bem servido na parte férrea e muito bem servido na parte de logística via estradas. O único gargalo que tem é a parte aeroviária, que estão tentando resolver. Inclusive, foi aprovado recentemente a construção do novo aeroporto de Lisboa, porque o aeroporto de Lisboa está um pouco estrangulado. Com relação a essas questões políticas, realmente atrapalham bastante, porque interfere diretamente na ambiência de negócios, né? Então, o que a gente vê muito hoje, o que é? Você não vê uma política continuada, olhando para o longo prazo, né? Isso antigamente era uma particularidade muito nossa aqui, mas eu acho que isso está enraizado no mundo todo, esses ciclos dependendo de questões ideológicas. Então, é ruim porque a gente não tem muita continuidade de coisas boas que a gente consegue construir. Sim. Então, muitas vezes a gente consegue fazer uma boa relação com determinadas pessoas e instituições que estão na linha de frente de governo, por exemplo, na Europa, Portugal e tudo, e essas pessoas saem. E muitas vezes são substituídas por pessoas com ideologia diferente. E essas questões ideológicas, elas são colocadas em primeiro plano, o que está errado. Primeiro tem que vir o quê? O bem-estar da população, da economia e o ambiente de negócio, no geral. Para depois vir a política. Mas o que a gente está vendo, não só aqui no Brasil, como na Europa também, e Portugal não é diferente, é a política sendo colocada em primeiro lugar. Inclusive, em ambientes que a gente frequenta por dever de ofício, né? Às vezes você encontra ali um grupo de empresários, eles não estão falando de negócios, eles estão falando de política. A gente costuma dizer que isso é saudável, porque, afinal de contas, entender o contexto faz parte do negócio, inclusive, mas que há uma certa inversão, como você coloca, né? Grupos de empresários, às vezes, em eventos de negócios, falando sobre quem será o próximo prefeito, o próximo governador. É interessante, mas é um pouco invertido, né? Invertida a lógica, né? Acho que a sua percepção está correta. A gente já teve no passado aí boas experiências, exemplo, por exemplo, do ex-governador Tasso Gereissati, que era empresário, né, e de uma forma ou de outra se lançou na política. O que eu vejo hoje como algo não muito positivo é o que realmente são grupos de empresários que ficam levando essa questão político-partidária e trazem isso para dentro dos negócios. E o que é pior, muitas vezes esse empresário ele não vai para a linha de frente da política para tentar defender seu ponto de vista ou fazer acontecer algo que seja bom para o coletivismo, para a população como um todo. Exatamente. O senhor, como economista, percebe que, e aí é quase que um clichê do meio, de que o investidor ele precisa de previsibilidade. O senhor diria que essa montanha-russa ideológica que o mundo todo está vivendo, não só a América, nem a Europa, de alguma forma inibe ou trava as transações comerciais? Sim, trava. O que a gente percebe, por exemplo, em termos de investidores, é o quê? Você precisa primeiro ter uma ambiência de negócio boa e otimismo para que o capital venha. O capital não vem na frente, ele vem depois. Então, primeiro você precisa gerar um ambiente interessante, gerar um certo otimismo para que as pessoas acreditem e venham investir, até porque quando nós estamos falando de investimento, estamos falando de investimento de longo prazo, né? Não é um capital que vem para voltar em um ano, é um capital que vem muitas vezes para ficar 20 anos, 30 anos no país, ou de repente até se perpetuar. Então, isso realmente é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração. Agora há pouquinho, presidente, o senhor falou que é uma via de mão dupla, né? É investidor do Ceará em Portugal e de Portugal no Ceará. E houve um tempo em que o noticiário dava com muita força a presença do capital português aqui no estado. Essa onda passou, esse ciclo fechou? Como é que está esse processo de capital de Portugal aqui para o nosso estado? Olha, os grandes investimentos portugueses aqui, visíveis, são no segmento turístico, né? Haja vista os hotéis, né? Dom Pedro Laguna, Vila Galé, Luzeiros, né? Para citar aí três grandes que são visíveis aqui. Três ícones, né? Três ícones. Mas eu lhe diria que a gente tem uma série de empreendedores também no setor turístico nas beiras de praia, com hotéis boutique, nessas regiões aí de Jericoacoara, Preá, Flecheiras, ali para o lado do Fortim também. Então, assim, a gente citou aqui alguns ícones. Essa época de investidores de grande porte, né, de investimentos de grande porte aqui, ela meio que estagnou um pouco.
E a minha percepção é que isso também tem a ver com questões não só ideológicas, mas também com a ambiência de negócio. A nossa ambiência de negócio hoje, eu não gosto de ficar falando palavras, vamos dizer assim, negativas, né? Mas ela é pior, ela está pior, ela está mais caótica, ela está mais confusa, né? E eu não estou aqui dizendo que A, B, C ou D, em termos de política, é melhor ou pior. Antes de a gente começar a conversar aqui oficialmente no programa, a gente falava de um certo desalinhamento, né, entre os setores público e privado e às vezes até entre entes, personagens do próprio setor público ou do próprio setor privado. Você descobre que uma autoridade X estará lá em Portugal, você descobre pela imprensa, quer dizer que não há uma articulação aqui de uma visão mais geral. Isso, de alguma forma, pessimiza, né, o processo, no lugar de otimizar, né? Olha, esse ponto é um ponto que ultimamente eu tenho procurado enfatizar bastante. Toda vida que a gente vai se relacionar com algum país fora do nosso, a gente tem que envolver a diplomacia. As câmaras de comércio, elas são reconhecidas pelo governo português como o braço da diplomacia de negócios do Estado de Portugal. Então, e eu não estou falando só da Câmara de Comércio. Aqui no Estado do Ceará, nós temos o vice-consulado português, nós temos também a beneficência portuguesa e temos aqui, que é feita uma eleição a cada 4 anos, mais ou menos, o líder das comunidades de língua portuguesa, que também hoje reside aqui no Ceará. Então, você tem aí 4 pontas onde tanto o setor privado como o público pode se relacionar para acessar o mercado fora. Então, muitas vezes a gente percebe que não tem muita validade o que determinadas instituições saem daqui para fazer lá fora, porque não é tratado no âmbito diplomático. Então não tem a chancela oficial. Não tem a chancela oficial. Então, por exemplo, você não pode, de repente, sair firmando qualquer tipo de acordo sem checar dentro das casas legislativas do seu país e do país onde você está, se o que está ali sendo escrito tem realmente sustentação e validade. Entendi. Então, um protocolo público ou uma intenção ali de negócios entre os dois países tem um rito a ser seguido. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa parte aí, por gentileza, presidente. Pronto. Vamos supor que a gente queira firmar algum tipo de acordo no setor de educação. Pronto. É importante que, e se for aqui a nível de governo do Estado, é importante que primeiro se cheque a legislação estadual, no que trata esse assunto, depois a legislação federal. Então, a gente cumpriu aqui o rito de passagem olhando o Brasil. A nossa intenção do que a gente vai fazer lá fora, aí é importante ter o laço com Portugal via diplomacia, para verificar se a intenção que a gente tem de estabelecer tal protocolo ou tal acordo vai ferir ou não a legislação daquele país. Então, existindo um alinhamento, isso faz com que a gente consiga produzir documentos muito mais, com muito mais acurácia, muito mais objetivos e que realmente tenham força, que não sejam só um documento apenas para servir como um exemplo, ou para tirar uma foto, ou para alguma coisa desse tipo. Tá certo. Numa hipótese aqui ilustrativa, eu sendo um médio empresário, o senhor falou que os grandes empresários já têm suas vias próprias, né, etc. Querendo investir em Portugal, eu preciso recorrer a uma consultoria especializada, a minha empresa precisa ter aquele permanente, a Câmara oferece algum tipo de suporte, de consultoria. Como é aí o caminho das pedras para eu, não iniciado, começar a fazer negócios em Portugal, presidente? Bom, eu acho que o estágio interessante para buscar a Câmara é quando você está exatamente no estágio da ideia. Né? Da ideia, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em me relacionar com Portugal, eu quero me relacionar com a Europa, mas eu quero... Tem aquele insight, mas não sabe por onde Não começar. sabe por onde. Então, eu acho que esse é o melhor momento para ter o contato com a Câmara Brasil-Portugal. Porque nesse momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter uma primeira conversa, né? Tentar entender o que é o projeto que está na cabeça daquele empresário. Muitas vezes a gente vai orientar que o empresário faça uma viagem técnica a Portugal, e aí a gente pode ajudar, fazendo a marcação da agenda de visitas, totalmente direcionadas para o que ele quer fazer. Nesse ponto, é muito importante estar próximo da Câmara, porque a quem a gente vai indicar, a gente sabe realmente que aquelas pessoas vão entregar. Então, o risco, né, como a gente ouve muito, tem muito empresário português que vem direto aqui para o Ceará,
não procura a Câmara, por exemplo, quando a gente sabe o cara foi enganado por um profissional que contratou que não pegou as referências devidas. Então, Entendi. a Câmara tem a referência exata de onde ela vai indicar para você conversar e a Câmara tem um track record de negócios para trás. Então, muitas vezes você vai falar de tecido, eu quero exportar tecido, eu quero exportar roupa. Mas a gente já viu isso acontecer ao longo dos anos, né? Desses 23 anos que a gente está aqui. Tem um histórico. O Ceará tem um histórico, então a gente sabe os cases do sucesso, os cases que não deram certo. Outra coisa, o que nos une é basicamente a língua. Porque o restante, né, os hábitos de consumo português, eles são diferentes dos nossos. Eu vou dar um exemplo da própria palavra consumo. O português ele é muito menos ávido ao consumo que o brasileiro. Nossos hábitos de consumo eles são mais americanizados, são mais anglo-saxão, né? Vamos chamar assim. O português ele só compra uma camisa em geral quando a antiga estraga. O brasileiro ele é motivado por uma propaganda, ele é motivado por uma rede social e induzido ao consumo. Né? Eu vou falar, por exemplo, do supermercado. A gente aqui gosta de supermercado e encher o carrinho de compra. O português, né, ele tem a cultura de comer comida fresca e só comprar o que ele precisa. Ele vai várias vezes ao Ele vai várias vezes ao supermercado. supermercado. Então, por isso que faz sentido também, em Portugal, você não tem muitos grandes supermercados espalhados pelo país. Você tem, geralmente, pequenos e médios. As quitandas, né? As quitandas. E mesmo as redes grandes, se prestar atenção, são poucos os que são hipermercados. Agora, vamos dizer assim, a chegada de muita gente de fora, inclusive brasileiros, né? É que a gente percebe que a indústria do supermercado, por exemplo, ela está se transformando, está se adaptando. Entendi. Por exemplo, a quantidade de carrinho de compra hoje é muito maior em um supermercado do que você via há 20 anos atrás, em Portugal. O ticket ali subiu, né? O ticket subiu. Então, assim, o português também não é bobo. Ele está percebendo que pessoas de fora estão indo para lá, não só brasileiros, os hábitos de consumo são diferentes e eles estão procurando ganhar dinheiro com isso, né? Muito bem. Doutor Raul, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Portanto, a conversa segue daqui a pouco, no segundo bloco do programa Política de hoje, com ele, o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Raul dos Santos Neto. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe Raul dos Santos Neto. Ele é presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no estado do Ceará, nos ajudando a entender esse complexo, né, para os não iniciados, esse complexo mundo dos negócios. A gente falou muito de política, que impacta nessas vias comerciais, etc., né? O senhor deu aí alguns motes de como o empresário deve proceder ali no início, e eu suponho que a Câmara tenha lá um suporte para receber os interessados. Portanto, eu gostaria que o senhor deixasse aqui o seu endereço eletrônico, a sua rede social, coisa do tipo, para quem estiver nos acompanhando e quiser entrar em contato com a Câmara Brasil-Portugal aqui no estado. Bom, a Câmara aqui no estado, fisicamente, ela fica dentro da Federação das Indústrias, numa sala que fica no segundo andar. Nas redes sociais, você pode nos achar Câmara Brasil-Portugal CE ou CBPCE. Certo. Então, se você procurar pelo Instagram, automaticamente vai cair lá nas nossas redes sociais. Pronto, mas a sede física fica... Fica dentro da Federação das Indústrias. É um local estratégico para a gente, porque... Toda a Fortaleza conhece, né? Toda a Fortaleza conhece. Lá fica a sede do Centro Internacional de Negócios, né, da FIEC, e é um local de boa interação para todos nós. Entendi. A pauta comercial e econômica do Ceará com Portugal, como é que está? Qual é o ranking aí do que está mais forte, presidente? Bom, antes de falar sobre a pauta, a gente tem que ressaltar um assunto. Eu vou dar um exemplo de um produto que a gente adora de Portugal, que é o vinho. Né? Então, boa parte do vinho que nós tomamos aqui, ele entra no Brasil através de Recife, do Porto de Recife. Aí, por que isso? Por uma questão de questões fiscais. O estado de Pernambuco, ele tem uma alíquota, né, para a recepção de bebidas alcoólicas do exterior mais atrativa do que a nossa. Tanto é que, se você olhar o estado de Pernambuco, tem grandes distribuidores de bebida lá
em relação aos que tem aqui no Ceará. Então, a gente sofre um pouco, quando a gente fala de pauta, é algo assim estranho até de falar, porque não reflete a vontade própria de ambos os locais. Nem a vontade do Ceará seria importar direto. Mas existe essa barreira, vamos dizer assim, tributária, vamos chamar dessa forma. Mas, em geral, as trocas, né? Eu ressaltaria o setor agro, né? A gente consome muito produto agro português, né? Eu ressaltaria também a questão de madeira, cortiça. Isso né? daqui para lá ou de lá para cá? De lá para cá. De lá para cá. Né? A parte de serviços, a parte tecnológica, né? Esse benchmark tecnológico acho que é importante também, porque Portugal hoje é uma referência em tecnologia a nível mundial. Haja vista também, aí a gente tem que fazer menção aos cabos de fibra ótica, né? Os mais modernos saindo aqui do Brasil hoje saem daqui de Fortaleza. Né? A parte metal mecânica também, né? Pouca gente sabe, né? Portugal tem uma indústria metal mecânica interessante, não é gigante, mas ela é interessante também. E a parte de, vamos chamar assim, de pedras ornamentais. E agora eu acredito que tem uma tendência também, até com a descoberta de jazidas de lítio por lá, né? Talvez a gente tenha aí surpresa nessa pauta também de transações internacionais. Entendi. O senhor fala desses itens, todos de lá para cá e alguns daqui para lá também? Daqui para lá, o que a gente tem, né? Nós temos alguns produtos regionais, vamos chamar assim, fruta, né? Pode ressaltar aí, por exemplo, aí o próprio melão, banana também, que nós temos aqui de qualidade, exportado para a Europa, não necessariamente só para Portugal, mas muitas vezes pode entrar para Portugal e ser distribuído para a Europa, ou às vezes, muitas vezes entra na Espanha e vem para Portugal. Mas a gente não pode enxergar hoje Portugal sem olhar para a Europa como um todo, né? Então essa parte de fruta, sim, essa parte de minério também, né? Através aqui do Porto do Pecém, por conta da presença da siderúrgica que a gente tem aqui, né? A parte de trocas de informação no que diz respeito a energias renováveis, né? Isso é algo que, se a gente prestar atenção, Portugal hoje se destaca desse cenário a nível europeu. Então, Portugal é um dos países da Europa que melhor tem essa relação consumo de energia versus energias renováveis, né? Demanda e tudo. Então, mais ou menos nessa linha aí. Entendi. Mas varia muito a nossa pauta. A nossa pauta ela não é uma pauta entre os dois países, ela não é uma pauta constante. E aí eu vou te dizer que eu acho que talvez uma das coisas que atrapalha isso é a falta de uma linha direta marítima entre os dois países. Porque nós não temos hoje, nós temos linhas pontuais. Né? Nós temos linhas nós não temos uma frequência de linhas de navio entre os portos aqui do Ceará e portos portugueses. Eu acredito que na hora que a gente estabelecer essa linha, vai facilitar demais as trocas entre os dois países. Tá? Por exemplo, a bebida vem para a Suape e depois para o Ceará. O senhor diria Pecém diretamente para Portugal, não? Exatamente. Já que a gente está falando de transporte, né, a outra modalidade, a malha aérea, né, o senhor se referiu no início do programa que precisa melhorar. Como é que está a frequência, os voos, etc.? Que nós temos aí a TAP, né, que é a querida dos cearenses que querem, inclusive, estudar, morar, passear em Portugal, mas em que ponto a chave precisaria ser virada para dar uma melhorada, presidente? Bom, a TAP é a companhia aérea que liga o Ceará ao exterior há mais tempo e com maior frequência. São quantos voos Atualmente semanais? são 7. São 7 semanais, né? São 7 semanais. Atualmente é a maior quantidade de voos que nós já tivemos, né? Isso foi alterado, eram 5, né? E passaram a ser 7 agora recentemente. Caiu e voltou. Durante a pandemia freou totalmente, depois foi voltando aos poucos, passou a ser 5 regularmente e recentemente subiu para 7. Então, é a companhia aérea que mais tem laços que promove o laço entre Portugal e o Ceará, a nossa região. Claro que a TAP não está só aqui no Ceará, está também no restante do Nordeste e vários outros destinos. Agora, recentemente, anunciou um novo destino aqui para o Brasil, que é Florianópolis. Então, a TAP ela enxergou esse mercado e a TAP tem um papel assim, fundamental no desenvolvimento dessas relações, quer sejam elas comerciais, quer sejam elas pessoais, turísticas e uma série de outras coisas. Então, a TAP é fundamental para isso. Mas só no transporte de passageiros, não tem cargueiros, né, entre os dois países, né? Cargueiro não.
utiliza-se o porão, né, do próprio avião de passageiro, mas não é uma coisa que venha a custar barato para se fazer isso. Não é o meio, custo-benefício o custo-benefício não é o ideal. Não recomenda, né? Não é o ideal. Então a gente poderia sim evoluir para uma linha de transporte aéreo cargueiro, mas eu ainda aposto mais nas questões marítimas. Eu acho que o Ceará está muito bem posicionado geograficamente, né? O Porto do Pecém, por exemplo, é um porto que tem condições de receber navios de grande calado. E eu acho que essa batalha, né, por uma linha mais regular, recorrente, né, entre o Ceará e Portugal seria uma maravilha para a gente melhorar as nossas relações comerciais. Entendi. Nos últimos anos, o cearense, enfim, quem mora em Fortaleza, tem desenvolvido bastante a ideia de fazer estudos, né, de pós-graduação em Lisboa, principalmente. Isso, de alguma forma, converge nessas relações, né, porque geralmente a gente ali, classe média, média alta, às vezes a família tem um negócio, né, e aí, entre uma ida e outra, tem uma ideia, às vezes, até de investir, comprar imóvel, morar lá. Isso está acontecendo ainda? Eu acho bem interessante a sua colocação, vou dizer por quê. A Câmara de Comércio, ela é uma Câmara de Comércio, Indústria e Turismo. Mas a gente também fala muito de outros temas, por exemplo, cultura, né? E, por exemplo, também educação. Porque uma coisa acaba puxando a outra. Claro. Né? Essa questão educacional é algo bem interessante, porque primeiro existe a facilidade da língua. Depois, as escolas portuguesas em geral, aí eu estou falando dos diversos níveis, quer seja o nível de escola fundamental, quer seja o nível de escola superior, elas estão muito bem ranqueadas dentro do contexto global. Uma das coisas que contribuiu muito para isso foi exatamente a imigração interna dentro da Europa, o deslocamento, né, de outros povos para dentro de Portugal. Então, por exemplo, você pega a região do Algarve hoje, é repleta de investimento em inglês. Então, os ingleses que lá estão pressionam aquela região para que tenha uma boa escola. Então, hoje, dentro de Portugal, você tem escolas não só portuguesas, como também escolas francesas, escolas inglesas de primeiro nível. E isso faz com que, para nós brasileiros, é interessante que a gente consiga acessar esse mercado, né? Que seria antigamente um pouco mais difícil, que você teria que se deslocar a outros países. Hoje, dentro de Portugal, você tem acesso aí a uma quantidade muito boa de escolas para a formação nos seus diversos níveis. E aí eu ressalto, né? A questão da língua ajuda bastante. Exatamente. E por ser um país irmão da comunidade lusófona, ainda tem as facilidades burocráticas de visto, passaporte, etc. Né? Existe uma boa vontade, vamos chamar assim, do governo português em estar acolhendo brasileiros lá. Quando eu digo isso, às vezes eu sou mal interpretado, porque tem muita gente que diz assim, eu fui a Portugal e não me dei bem, aí tive que voltar. O problema é porque qualquer canto que você vá no mundo, que você não faça um planejamento, a possibilidade de dar errado é grande. Então tem muita gente indo a Portugal, está meio que na moda ultimamente. Então tem muita gente indo a Portugal, como foi aquele movimento que a gente teve ali na década de 80, 90, que muito brasileiro migrou para a região da Flórida, nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele te permite mais facilmente aquele famoso sonho americano. Que você chega lá, você vai para o subemprego, e se você trabalhar de sol a sol, de repente você pode virar um empresário e ganhar bastante dinheiro. O mercado português é diferente. As oportunidades, elas são muito mais restritas, é um mercado muito menor, o custo de vida é mais alto. Então existem diferenças muito grandes. Eu vejo hoje um movimento muito forte de pessoas buscando a cidadania portuguesa, o governo tem facilitado isso, né? Eu dou como exemplo, por exemplo, a questão do judeu sefardita, que praticamente quase todas as famílias que têm origem ali naquela região entre Sobral, Forquilha, ali pertinho, se for olhar a sua árvore genealógica, você vai acabar descobrindo que você tem direito à cidadania portuguesa. Só que não adianta você só ir atrás da cidadania por ir atrás, para ter uma cidadania. Eu acho que é bom que você vá atrás da cidadania para ter um projeto de vida. Claro. Para que eu quero aquilo ali? Eu quero porque eu quero passar para os meus filhos vão estudar em Portugal. Eu quero porque eu quero ter um negócio. Eu quero porque eu quero realmente passar temporadas em Portugal, eu quero viver o país. Então, é muito ruim quando você tira a nacionalidade de um determinado país apenas por tirar, para tentar saber o que você vai fazer depois. Até porque eu vou ressaltar aqui a você, e vou dar um exemplo, se eu entrar em Portugal com um passaporte português, eu tenho que me submeter à legislação portuguesa. Eu tenho que conhecer a legislação portuguesa.
E se eu for apanhado lá cometendo algum tipo de delito, eu vou ser enquadrado como um português e não como um turista ou estrangeiro. E a justiça, nessa hora, ela é mais condescendente. Poxa, você cometeu um pequeno delito ali, mas o cara é turista, ele é brasileiro, vamos dar uma colher de chá, vamos fazer ele pagar uma fiança e ele volta para casa. Mas se você comete um delito desse e fere a lei portuguesa, tendo o passaporte português, você não vai ter perdão desse tipo de coisa. Então, tem o ônus e tem o bônus também. Exatamente. A propósito de nacionalidade, cidadania, a Europa, em função desse movimento político, né, apontando para a direita, a extrema-direita, geralmente os países eles reforçam aquele valor nacionalista, o que implica em dizer que a migração e a imigração fica mais dificultada, inclusive com ondas xenófobas, etc., né? Recentemente a gente teve relatos de, inclusive brasileiros, né, que sofreram esse tipo de situação, não só em outros países, mas também em Portugal, de que estaria havendo, né, essa rejeição. Isso, queria saber um comentário seu desse contexto e como que isso se atrapalha a relação de negócios. Bom, a relação de negócio atrapalha, não tem como não dizer que não atrapalha, mas eu vou lhe dizer que, independente de questões políticas e partidárias, eu acho que é um caminho sem volta, essa questão dos fluxos migratórios. Hoje é muito mais fácil você acessar um país do que acessar muito tempo atrás. Por exemplo, o meu avô foi um imigrante, que veio de Portugal para cá, e ele passou 5, 6 dias dentro do navio para chegar aqui no Brasil. Hoje em dia você não tem isso, você pega um avião, com 6 horas você está ali em Lisboa. Mas essas questões de preconceito, elas vão existir. A tendência é de que isso aí, num determinado momento, até piore. Só que voltar atrás nesse tipo de coisa é muito complicado, porque eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, o português mesmo, ele não quer fazer determinados tipos de serviços que a economia precisa. E esses locais aí são ocupados, geralmente, no primeiro momento, pelos imigrantes. Se você entrar num call center gigante em Lisboa, na região do Porto, você vai olhar lá, tem lá 1.000 pessoas trabalhando, tem mais de 500 estrangeiros, né? Não só brasileiros. O português não se enxerga naquele posto. O português não se enxerga naquele posto. E não é porque ele acha, é pouca coisa, não é bem isso, é o estilo. Eu acho que não cabe aqui julgar se o trabalho é de pior qualidade ou melhor qualidade. É o estilo de cada povo, né? Então a imigração ela é fundamental para Portugal, por exemplo. Se eu falar de Portugal hoje, Portugal precisa de estrangeiros lá, porque senão a economia não funciona, não roda. E a população está envelhecendo, né? A população está envelhecendo. Ou seja, a força de trabalho está indo para a aposentadoria, né? Está se esvaindo. Portugal tinha um movimento grande até pouco tempo atrás, ainda continua, melhorou, mas o jovem português, ele não queria ficar em Portugal. Ele migrava imediatamente para a França, para a Itália, para a Inglaterra, para a Suíça. Era porta de entrada e se mandava. E pronto, ficavam lá os pais. Né? Iam envelhecer em Portugal, mas o jovem ia embora. Então esse movimento todo de Portugal, os governos lá atrás, eles começaram a observar isso aí. Poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que começar a atrair gente nova para cá. Entendi. Então essa facilidade aí de vistos, né, e de tudo que ultimamente tem acontecido, é uma tentativa do governo, né? Quando eu falo governo português, não estou nominando um governo só, dos governos que passaram ao longo do tempo, de tentar melhorar essa questão atuária dentro do país. Entendi. Mas aí, fazendo uma síntese desses pontos que o senhor coloca, o senhor diria que o brasileiro, o cearense em especial, ele é bem-vindo em Portugal? O cearense ele é bem-vindo em Portugal, desde que ele tenha um propósito e um mínimo de planejamento. Né? E aí eu não vou falar só do cearense, falando do brasileiro em geral. O que incomoda o português, o que é? São pessoas que chegam lá que não tem nenhum tipo de objetivo, não sabe nem onde é que vai morar, de repente se aloja numa praça pública, o português não sabe o que é isso, ele não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Aqui a gente, e eu não vou entrar naquela coisa do certo ou do errado, mas a gente parece que é mais tolerante a esse tipo de coisa, de passar no meio da rua e ver gente morando em praça, em esquina e outras coisas mais. O português ele não entende isso. Ele não vê isso como uma forma natural e isso gera conflitos, né? Claro. Principalmente quando você pega o pessoal ali de mais extrema direita, aquela turma que é contra a imigração, que são grupos pequenos, né? Eu lhe diria que, apesar da direita estar crescendo na Europa, direita ou extrema direita,
Mas esses grupos que são extremamente radicais são grupos pequenos, eles Entendi. não são grupos grandes. São né? barulhentos, mas pequenos. São barulhentos, mas são grupos pequenos. Entendi. Esse voto à direita, muitas vezes, né, e falando agora do voto, agora domingo eu votei, né, aqui no vice-consulado para as eleições europeias, ele é um voto, na minha opinião, um pouco de protesto, porque o que vinha acontecendo não vinha dando certo. Entendi. Então você vê, por exemplo, na França hoje, né, o Macron perdendo espaço, o partido dele perdendo espaço, é porque o negócio não está indo bem, a economia não está indo bem, né, a geração de emprego não está indo tão satisfatoriamente, e a população vai lá e diz assim, eu quero dar uma chance para outro. A democracia serve para isso, né? Democracia serve para isso. Muito bem. Doutor Raul, vamos fazer mais um intervalo, mas antes gostaria que o senhor repetisse o endereço de como encontrar a Câmara Brasil-Portugal. Bom, é só procurar no Instagram o @ Câmara Brasil-Portugal CE, certo? que automaticamente você cai dentro das nossas redes. Ou então na sede da FIEC. Ou então na sede da FIEC, o segundo andar. Muito bem. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco com Raul dos Santos Neto, nosso convidado do programa de hoje aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, recebendo Raul dos Santos Neto. Ele é presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no estado do Ceará. Ele é economista, pós-graduado em finanças, tem aí uma passagem pelo mercado privado, né? Trabalhando em grandes grupos econômicos e assumiu recentemente a presidência da Câmara, né, do Brasil-Portugal. Sobre a gestão propriamente, né, que já está rodando, né? Como que a gente visualiza o planejamento do seu trabalho, Raul? Se a gente fosse aqui planilhá-lo, né, numa visão aqui mais de prancheta, né? O que está no seu roteiro? Bom, primeiro, uma integração maior com as instituições portuguesas aqui do nosso estado. Né? Aqui nós temos o vice-consulado português, a gente tem também aqui a beneficência portuguesa, né? E temos o líder das comunidades de língua portuguesa. Então, são várias as reuniões que eu marco, por exemplo, às vezes eu vou conversar com o presidente da Federação das Indústrias, ou vou conversar com algum empresário grande, e o que é que eu faço? Eu levo junto comigo as lideranças dessas outras instituições, porque a percepção que a gente tem na Câmara Brasil-Portugal é que juntos vamos fazer muito mais, vamos conseguir fazer muito mais, porque essa união de forças nos torna muito maior, muito mais abrangente. Então, isso é um ponto que a gente está reforçando demais na Câmara Brasil-Portugal, estarmos juntos. Tem um exemplo prático, nós estamos agora nessa semana organizando, ontem foi o dia do aniversário de Portugal, mas essa semana nós vamos ter a festa aqui em Fortaleza, do Dia de Portugal, com a presença do embaixador português, do Luiz Faro, e essa festa está sendo organizada pelas instituições portuguesas. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer melhor o associado. Então, a gente tem implementado uma política de visitar os associados, junta-se um grupo e marca-se um determinado momento para conhecer a casa, a indústria, a empresa, o negócio de um associado, de uma forma muitas vezes misturando ali a parte técnica com a parte lúdica e às vezes até cultural. Então é algo que a gente tem feito. Essa questão do resgate da cultura não é um papel principal da Câmara Brasil-Portugal, está focado na cultura portuguesa. Mas a gente já começou a gestão pensando nisso, porque a posse da atual diretoria, ela ocorreu lá no Estoril, que é um prédio que remete às tradições portuguesas. Para abrir, né, a solenidade de posse, nós convidamos o grupo de dança e tradições portuguesas, da Beneficência Portuguesa, e eu acho que a cultura ela é um ambiente muito interessante para você fazer network qualificado. Então a Câmara também passou a abranger essa questão cultural. A outra coisa que a gente tem feito é promover e estimular que toda a nossa diretoria participe, liderando eventos, liderando ações da Câmara, e muitas vezes, nesse determinado momento, surge um diretor para liderar, eu vou para o back-office.
Então, assim, quem tem que aparecer é a instituição como um todo, e não necessariamente só o presidente. Exato. Nessas questões que o senhor coloca de entidades, de pessoas jurídicas, né, que tem ali uma relação mais direta, oficial, mas Fortaleza tem uma arquitetura e até um gosto culinário que remete à cultura portuguesa, inclusive restaurantes nessa linhagem, né? Prédios antigos que inclusive remete à passagem, à estadia de portugueses ilustres na cidade, inclusive na economia, né? Um dos maiores grupos econômicos do Estado tem uma raiz claramente portuguesa, né? Exatamente. Que, inclusive onde o senhor trabalhou, né? O M. Dias Branco, né? Com muito orgulho, né? Eu tive 2 passagens pelo Grupo M. Dias Branco, pouca gente da memória recente sabe, mas o Grupo Dias Branco teve um banco na década de 90, chamava Banco Equatorial, foi onde eu comecei a minha trajetória profissional e terminei a minha trajetória como executivo trabalhando também no Grupo Dias Branco, ainda na época o seu Ivens vivo, né? E logo depois, ele faleceu em junho de 2016, se não me engano, um pouco depois foi que eu saí para montar o próprio negócio. Então eu tenho um carinho todo especial aí pelo Grupo Dias Branco e acho que não sou só eu, o Grupo Dias Branco está muito presente na família do cearense como um todo, né? Não só empreendendo, como também fazendo bem e participando de forma ativa para o desenvolvimento do nosso Estado como um todo. Claro. Né? Eu acho que em questões, vamos dizer assim, de prédios, eu vou ressaltar aqui uma coisa que se você fala de Portugal, você lembra da Praça Portugal. Exatamente. E a Praça Portugal tem uma história interessante, nós até patrocinamos e fizemos um livro sobre a Praça Portugal, e a Praça Portugal passou por uma polêmica muito grande, na época do prefeito Roberto Cláudio, quando foi feita a intervenção ali naquelas vias. E aquela ideia de passar um túnel, um estacionamento. Exatamente, chegou ao ponto de se pensar em fracionar a praça em 4, né? Isso. E nesse momento a comunidade portuguesa se uniu, né, e pressionou bastante, não só o prefeito, como a Câmara Municipal, para que a praça não perdesse toda uma identidade. E aí não só a comunidade portuguesa tradicional, como também os empresários de origem portuguesa. Tanto é que no centro daquela praça hoje você tem lá uma estátua do seu Ivens Dias Branco. Exatamente. O Grupo Dias Branco ele foi muito atuante, ele nos ajudou bastante na manutenção ali da praça. E uma das praças mais bonitas, né, nas festas de fim de ano, com a ornamentação, etc. Né? Isso. E também palco, ponto de encontro político, né? Virou uma referência na cidade aí de determinados segmentos políticos que vão ali se encontrar e dar o seu recado, né? Agora, já que a gente está falando, ou falamos agora um pouquinho do seu M. Dias Branco, um perfil empreendedor, um case de sucesso que vai além das fronteiras do Brasil, e aí eu pergunto, quem é melhor empreendedor, presidente Raul? O português ou o brasileiro? E se houver diferença desses perfis, o que mais lhe chama a atenção em um e em outro? O português, como o europeu em geral, ele tem mais facilidade de ter visão de longo prazo para investimentos, né? O brasileiro ele já é mais imediatista. Então, eu lhe diria que não existe assim um melhor ou menos ruim ou coisa desse tipo. São perfis diferentes. Então, quando eu olho para Portugal, eu olho para um ambiente mais estável, um ambiente que é mais fácil, teoricamente, você projetar ao longo prazo. Em compensação, quando eu olho para o Brasil, a gente tem aquela sensação de ciclos mais fortes e mais próximos, né? Essa alternância de estar muito bom, estar ruim, a inflação sobe, a inflação desce, o dólar sobe, o dólar cai. Então, a economia brasileira, além de ser muito maior, ela é muito mais dinâmica. Então, o Brasil ele é um país muito mais complexo. Mas a gente tem vários empresários portugueses aqui no Brasil que se deram muito bem, foram muito bem sucedidos. Então, eu lhe diria que aí são perfis diferentes da gente observar, né? Como também, por exemplo, tem muito brasileiro que vai a Portugal e se dá mal. Eu vou dar um exemplo, né? Preservando aqui os nomes, né? A gente tem um conhecido próximo que foi abrir um pet shop em Portugal. Ele achou que porque tinha um aqui e era de sucesso, ele ia chegar lá e abrir e ia dar tudo certo. Só que ele esqueceu de observar, né? E aí a gente não pode ter aquela arrogância inicial de achar que a gente sabe tudo em qualquer lugar, né? E aí ele percebeu que o português que tem muito dinheiro, por exemplo,
ele não leva cachorro para pet em geral, não só cachorro, para ir para o pet shop. Ele espera que a pessoa vá lá na casa dele. E o português de classe média e classe baixa, ele cuida do animal em casa, ele dá banho no cachorro dentro do box do banheiro. Então ele não leva para o pet shop. A visão do português para pet shop, na verdade, não é de pet shop, é de veterinário. Então ele só leva o animalzinho se o animal estiver doente, ou para tomar vacina. Ele não leva o animal como a gente leva aqui, para comprar um brinquedinho, uma roupinha, para tomar banho todo mês, um perfume. Então, assim, isso tem a ver com o quê? São hábitos de... Tem supermercados que tem uma ala inteira, né? Exatamente. Só de itens para pets, etc. Perfeito. Então, eu lhe diria que, mesmo o empresário brasileiro sendo mais adepto a essa questão da maleabilidade, tendo mais jogo de cintura, se ele não tomar cuidado, ele vai se dar mal também. Exato. Então, a mensagem é profissionalizar esse processo inicial de prospectar negócios em Portugal para não cair nessas ciladas, digamos assim. Exatamente. Fazer um bom estudo de mercado, né? Saber se aquilo ali que você está pretendendo empreender tem aderência mesmo ao gosto português, né? O gosto português ele é diferente do nosso. Como eu falei no início aqui, o que nos une de uma forma mais forte é a língua. Mas os hábitos são diferentes, né? E outra coisa, é dimensionar o que você quer investir lá. Você vai investir só para ter um negócio para atender apenas Portugal, ou você está pretendendo atender a Europa? Porque se for só Portugal, a economia portuguesa ela é pequena. Ela é uma economia muito pequena. O Estado português é menor, é quase do tamanho do Estado. Aliás, a população portuguesa é quase do tamanho da população do Ceará. O Ceará tem 9 milhões e meio, Portugal tem 10,5. E o Estado, né, o Estado português território. É até menor o território. Exatamente. É verdade. O fluxo de capitais entre Ceará e Portugal, digamos assim, para a gente ficar aqui na nossa aldeia, como é que está essa balança, presidente? Ele já foi maior. Hoje ele está numa linha de estagnação. Mas eu acredito que não seja pela falta de empreendedorismo, né? Ele esbarra em questões ideológicas, políticas e tributárias. Essas tributárias, elas realmente têm que ser discutidas, porque muitas vezes mexe com o interesse, né? Muitas vezes a política de um determinado governo, e aí eu não estou querendo entrar na discussão se está certo ou errado, mas ela prevê, por exemplo, beneficiar determinados produtos. Se Portugal não tem aqueles produtos, então o Ceará não consegue estabelecer uma boa relação com Portugal. Então, assim, muitas vezes não é o querer nosso aqui, não é o querer do empresariado em geral. A gente depende muito, né, e o Brasil é um país onde o governo interfere muito nas relações, inclusive nas relações privadas, né? Geralmente não para melhorar, né? Geralmente não para melhorar, né? E muitas vezes tornar a coisa complexa. E só o fato de ser complexo já desestimula um pouco, né? Eu lhe diria que a vontade nossa aqui do estado do Ceará era de consumir bem mais produtos portugueses. Mas a gente não consome esbarrando demais nessa questão tributária. Né? Eu volto aqui novamente a falar da questão tributária. Eu não sou um crítico em geral de questões, vamos dizer assim, de políticas tributárias de governo. Mas eu acho que isso tinha que ser revisto. Né? Afinal de contas, são regiões irmãs, vamos chamar assim. Eu estou chamando de regiões porque nós estamos comparando o estado do Ceará com o país Portugal. Sim. Mas nós estamos a 6 horas de avião. Nós estamos numa linha direta aqui, se tiver uma linha marítima, a gente está numa linha muito próxima. Então, assim, a gente deveria explorar mais esse tipo de coisa. Entendi. O governo, e aí eu falo do ente público, não da atual gestão estadual e também de Fortaleza, por ser uma capital de referência nacional. A Câmara precisaria estar mais próxima ou vice-versa? Há pautas que poderiam caminhar juntas entre a Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará e o Palácio da Abolição e a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo? Olha, é até bem oportuno sua colocação, porque agora, no final dessa semana, inclusive, o embaixador português vai estar com o nosso governador aqui. E toda vida que ele está, as pautas são diversas, mas a gente não deixa de falar de negócios, né? Fazendo uma meia-culpa, assim, a Câmara poderia estar realmente mais próxima. É algo que a gente tem procurado, né, chegar um pouco mais próximo de entes governamentais. Eu não estou falando só do governador do estado especificamente, falando do governo como um todo. Eu vou te dar um exemplo de algo que está aqui na mente nossa, que é, a nível federal, você tem um deputado federal, que é o deputado Antônio Brito, ele é deputado pela Bahia, não estou me lembrando aqui qual é o partido, mas ele concentra as demandas no que diz respeito a assuntos entre Brasil e Portugal. Exatamente também pelo que eu falei anteriormente.
Nessa linha da diplomacia, quando Portugal vai assinar alguma coisa com o Brasil vai assinar alguma coisa com Portugal, passa pelo Congresso Nacional, porque senão não tem validade aqueles acordos. Então, esse deputado, o deputado Antônio Brito, ele centraliza essas questões envolvendo Brasil e Portugal. Então, uma das ideias nossas aqui é interagir com o legislativo estadual, né, para que, de repente, a gente possa ter um parlamentar, ou um ou dois, aí a questão para a gente ver com calma. Se somasse, né, ao próprio Antônio Brito, né? Somasse, de repente, ao próprio Antônio Brito, tentar espelhar esse trabalho que ele faz, eu acho que isso seria uma boa, para que nós tenhamos um interlocutor a nível de Estado. Entendi. A propósito desse embaixador, entre aspas, né, o deputado Antônio Brito da Bahia, antes do programa a gente comentava que o Piauí abrir um escritório de negócios em Lisboa. O Ceará poderia seguir esse rumo, né? Na época do governo Camilo, aventou-se essa possibilidade. Inclusive a Câmara, né, na época, fez um esforço muito grande para que isso se tornasse realidade. De repente, até esse escritório poderia ter uma atuação para o governo do Estado e a Câmara também utilizar esse escritório lá para fomentar negócio. Mas isso caminhou, até foi bem adiantado, mas infelizmente não foi instalado. Descontinuou, né? Descontinuou. E o estado do Piauí, né, ninguém sabe se copiou a ideia ou se de repente surgiu a mesma ideia lá. O fato é que já há um ano ele está lá com o escritório aberto, né, para buscar negócios para o estado do Piauí dentro de Portugal. Entendi. Essa interlocução, ela é muito importante. Muito bem, Raul dos Santos Neto, presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no estado de Ceará. O nosso muitíssimo obrigado. Teríamos muito mais pontos a levantar, comentar, analisar, portanto, já sinta-se convidado para retornar aqui ao programa e a gente seguir esse bom bate-papo. Por hora, muitíssimo obrigado, boa sorte na caminhada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre aberto a vir aqui para a gente discutir assuntos e debater novidades. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.